Eu quero saudar cada irmão, cada irmã, presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Do versículo 22 até o versículo 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Responderam-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sob as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou e te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, que teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que já está no teu coração e que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, aprender mais de ti. E que toda a honra, todo louvor e toda a glória sejam dados somente a Deus. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. O que é fé para você? E como é que anda a sua fé? Ou em quem ou em que você tem depositado a sua fé? Na palavra de Deus nós temos uma definição de fé. Está lá em Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Depois continua falando mais um pouco a respeito de fé, no versículo 3, na parte B, diz que de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está falando a respeito da formação do universo. Fala que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que nos é visível veio a existir de coisas que não existiam. Que mistério! Se nós realmente formos buscar entender fé com a nossa razão, nós não vamos conseguir. É preciso a ação do Espírito Santo. Ainda hoje, na escola dominical, nós falávamos sobre isso. Que um dos papéis do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é quem tem esse poder de nos convencer das coisas que nós não conseguimos compreender com a nossa mente, com o nosso intelecto, com as nossas capacidades. O texto que nós lemos fala a respeito de fé.
E ele nos deixa claro que fé pressupõe confiança. Fé tem a ver com confiança. Porque às vezes nós vivemos no nosso dia a dia situações que nos dão a impressão de que Deus não está conosco. Às vezes nós experimentamos ou somos colocados diante de algumas situações que nos deixam a sensação de que nós estamos sozinhos, que nós não podemos contar com ninguém. Infelizmente, como pastora, eu ouço muito isso. As pessoas dizerem: pastora, eu me sinto só, pastora, eu estou só, pastora, eu estou vivendo esta solidão, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Então essa é uma sensação própria do ser humano, porque o ser humano está habituado a crer naquilo que ele vê, a ter como verdade aquilo que ele pode tocar. E aí a fé, o autor de Hebreus vem e nos diz que fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Isso para nós vem em total contradição com aquilo que nós entendemos como verdade ou como lógica na nossa humanidade. Aí no versículo 22, no início do texto que nós lemos, Jesus diz para os discípulos que é para eles entrarem no barco. Jesus queria um tempo de oração, Jesus queria um tempo sozinho. E então, é interessante que o texto diz, na verdade, que Jesus os compeliu a entrarem no barco. Esse verbo, compelir, traz em si forçar alguém a fazer algo, insistir para que alguém faça algo. Ou seja, os discípulos não queriam entrar no barco, ou pelo menos não queriam entrar no barco sem Jesus. Talvez eles não quisessem entrar no barco porque, como pescadores que eles eram, conheciam bem o mar, talvez eles já estivessem percebendo os ventos contrários, e talvez eles já tivessem entendido que entrar naquela embarcação poderia trazer algum perigo. Então, se Jesus estiver conosco, nós estaremos seguros. Então, Jesus os compeliu, Jesus de alguma forma os forçou, os constrangeu a entrar naquele barco. E eles entraram. E é interessante que, teologicamente falando, o mar representa o caos, o mar representa o perigo, o mar representa um ambiente desfavorável. Mas então, mesmo contra a vontade, diante da insistência de Jesus, os discípulos entraram. Entraram naquele barco e seguiram viagem. Certamente Jesus insistiu, porque Jesus já sabia tudo que haveria de acontecer e eles precisavam aprender mais algumas coisas a respeito de fé. E nós também precisamos aprender. Diante de tantas calamidades que nós vivemos hoje, estamos aí presenciando uma guerra. Uma guerra onde diversas pessoas já foram mortas, e nós não sabemos quando irá acabar. Nós, há poucas semanas, poucos dias atrás, também tivemos diante de uma catástrofe da natureza lá em Petrópolis. Quantas vidas foram ceifadas? E tantas outras catástrofes que nós podemos nos lembrar. Tantos caos espalhados, tanta dor, tanta violência. Então, o Senhor também quer nos ensinar nessa noite a respeito de fé. Diante dessas calamidades que alcançam um número maior de pessoas, ou diante daquelas calamidades pessoais, diante das nossas lutas pessoais, daquelas que são próprias das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas casas, da nossa comunidade de fé, o Senhor quer falar conosco que diante de lutas, que diante de frustrações, diante de dores e de tantas inseguranças, diante de situações que muitas vezes nos são sim desfavoráveis, ainda que nós não estejamos vendo, Ele está conosco. Ele está conosco. E aí me lembrei agora de um outro texto, uma outra narrativa lá do Antigo Testamento, Davi e Golias.
Nós conhecemos, né, a história de Davi, que lutou contra Golias, um gigante. E Davi, um jovem inexperiente, que sabia apenas cuidar do rebanho, cuidar de ovelhas. Não tinha nem corpo e nem experiência no mundo da guerra. Não era um soldado, não fazia parte do exército. E de repente ele se vê diante daquele gigante. E às vezes nós nos vemos assim também, diante de gigantes ou problemas que se tornam como gigantes nas nossas vidas, e nós não estamos preparados para isso. Nós nos sentimos frágeis, pequenos, incapazes de enfrentar aqueles gigantes que vão se avolumando e que vão crescendo cada vez mais e nos fazendo sentir pequenos. Mas Davi nos ensina que é possível sim vencer os gigantes. Porque todas as vezes que os gigantes nos amedrontam é por conta da limitação, das nossas limitações humanas. É porque nós estamos enfrentando essas lutas levando em conta as nossas limitações, não estamos olhando para o Senhor. Os gigantes podem ser muito grandes, mas diante do Senhor são pequenos. Os nossos problemas, as nossas dificuldades diante do Senhor são pequenas. Mas nós temos que entender como nós nos posicionamos diante dele, diante desses problemas. Olha o que Davi nos fala. Davi, está lá, né, em 1 Samuel 17, depois você pode ler. Davi diz para aquele gigante: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, ou seja, armas próprias de um guerreiro. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós devemos nos posicionar diante dos Golias que se agigantam na nossa caminhada. Não irmos com as mesmas armas, não usarmos as mesmas armas que eles usam, mas irmos enfrentando destemidos no poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. Então, nós precisamos entender que ainda que a gente se sinta sozinho, e ainda que os problemas estejam crescendo, o Senhor está conosco. E se nós perseverarmos, nós teremos a vitória, que talvez não seja exatamente da forma que nós desejamos ou da forma que nós esperamos. Mas se for da forma que Deus preparou, será a melhor maneira. E somente quando nós temos fé, nós conseguimos compreender isso. Então, quando tudo parece que saiu do controle na sua vida, quando você pensar que não tem mais saída, tenha certeza que o Senhor virá ao seu encontro. Foi o que aconteceu. Aí no texto que nós lemos, versículo 25, diz que Jesus foi até eles. Então o texto nos ensina que Jesus, que o Senhor, que Deus, que o Espírito Santo, que a Trindade pode se manifestar na nossa vida de uma maneira inesperada. Talvez quando nós estejamos distraídos, assim como os discípulos estavam. E eles estavam tão distraídos ou tão tomados pelo medo que eles não conseguiram nem sequer reconhecer a Jesus. Acharam que fosse um fantasma. E às vezes o medo também toma conta das nossas vidas. Às vezes o medo de que aquela situação perdure, de que não tenha uma resolução para aquele problema que nós estamos vivendo, ou que aquele problema vai continuar se agigantando. Às vezes o medo é tão grande que nos leva a um desespero. A gente vai dormir pensando nisso, a gente acorda pensando naquele problema, a gente não consegue ver mais nada à nossa frente e as nossas forças vão sendo minadas. A nossa esperança vai sendo minada, a nossa fé vai sendo minada. E aí, além desse problema interno que nós temos, de ficar pensando no problema o tempo todo, começam a aparecer também as consequências externas. Nós vamos adoecendo fisicamente. E nós vamos ficando tão vulneráveis que nós não conseguimos nem mesmo reconhecer Jesus se aproximando de nós com a solução para o nosso problema. Nós ficamos cegos, nós ficamos surdos, nós ficamos impacientes, nós ficamos
paralisados pelo medo. E somos então tomados pelas nossas emoções, e o sentimento que nós experimentamos é um sentimento de derrota, de desânimo, de desalento. E nós não conseguimos perceber que Jesus está ali do nosso lado. E às vezes, o que é pior, nós falamos sobre isso também na escola dominical, que muitas vezes o pior não é nós termos dúvidas a respeito de um ensinamento. Particularmente, nós estávamos falando da pessoa do Espírito Santo. Que talvez o pior não é nós termos dúvidas. O pior é nós termos entendimentos equivocados. O pior é quando nós não conseguimos compreender ou nós não conseguimos perceber que é Jesus que está no nosso lado. E assim como os discípulos, confundimos Jesus com outra pessoa, confundimos Jesus com qualquer outra coisa. Infelizmente, hoje, há muitos que estão tentando usurpar o lugar de Jesus. No caso aqui, os discípulos acharam que era um fantasma. E aterrorizados, como diz o texto, olhar para a situação que já era de caos, madrugada, em alto mar, para todo lado que eles olhavam só tinha água, o vento muito forte que soprava em todas as direções, altas ondas batendo pelo barco, com perigo de que o barco virasse e que todos morressem, e ainda por cima Jesus não estava com ele. E às vezes a gente não experimenta situações assim na nossa vida, que a gente pensa, não, a coisa está tão ruim que não tem jeito de piorar. Talvez fosse essa situação, esse sentimento que os discípulos estavam tendo. Não, olha, já está tão ruim que não tem como piorar. E olha, piorou. Porque quando eles olharam, não reconheceram Jesus e acharam que era um fantasma. Então, além dos perigos reais que o cercavam, eles ainda achavam que havia aí um perigo sobrenatural, um perigo vindo do além, que também o cercava. E muitas vezes isso acontece conosco. Além daquilo que é real, a nossa imaginação nos leva a tornar aquela situação, aqueles problemas que nós estamos vivenciando, muito maiores do que eles são. Então, ficamos com os problemas internos, com os problemas externos, e a nossa imaginação voando alto e tornando tudo muito mais difícil. E certamente os discípulos pensaram, bom, agora é o nosso fim. E quantas vezes nós também já não pensamos assim diante das situações que nós vivemos? Não tem mais o que fazer, é o fim. É o fim do sonho, é o fim daquele projeto, é o fim do casamento, é o fim do propósito que eu tinha, é o fim. Não há mais nada que possa acontecer para reverter essa situação. E nós entramos então num tempo de desesperança. E a gente fica esperando que as coisas aconteçam. Mas essa espera é uma espera desmotivada, porque é uma espera que não é gerada na esperança, que não é gerada na fé. Esperar sem esperançar. Esperar sem a certeza. Sem fé, porque fé é ter a certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer. Porque como nós já fomos ministrados aqui no momento do louvor, porque os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus. Porque a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Então nós podemos sim esperar que as coisas irão acontecer. Essa espera, quando ela não vem a partir da fé, ela gera morte. Somente uma espera em fé pode gerar vida e gerar esperança. Jesus está vindo, sim, meu irmão, minha irmã, creia. Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus está vindo para te salvar. Jesus está vindo para te tirar dessa situação de desespero em que você se encontra. Jesus está vindo para tirar você desse mar revolto, que você olha para um lado e não vê saída, que você olha para o outro lado e também não vê saída. E se sente só, mas eu posso sim te garantir, apoiada, fundamentada na palavra de Deus, que você não está só. O Senhor está com você.
E Ele se importa com você. Não pense que as suas dores, que os seus problemas passam desapercebidos pelo Senhor. Ele está atento a tudo o que está te acontecendo. E Ele está pronto para, no momento certo, te estender a mão e te livrar. Acredite nisso. Por isso, não desista, persevere, continue caminhando. No versículo 27 diz que Jesus imediatamente lançou sobre aqueles discípulos uma palavra de encorajamento: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa noite: tenha coragem, eu estou aqui, não tenha medo, não permita que o medo te paralise, não permita que o medo faça você enxergar o seu problema, a situação que você está vivenciando, maior do que ela na verdade é. Acredite, o caos vai passar, as águas vão se acalmar, a dor vai ser curada, essa luta vai passar. Mas você precisa ter fé, porque a fé vai alimentar a sua esperança. E a esperança, promovida por meio da fé, vai alimentar a sua vida e te levar além. Nós precisamos continuar confiando que Jesus está conosco e que Ele vai nos socorrer. Precisamos confiar naquilo que a palavra nos diz, não nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos muitas vezes são equivocados. Estão pautados naquilo que está à nossa frente. Não, eu não vou dar conta disso. Isso é muito maior que eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Porque é uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Acredite nisso. E no versículo 28 a 30, diz que Pedro então teve o ímpeto de ir até Jesus. Pedro diz: olha, se é mesmo o Senhor, permita que eu vá. E Jesus diz: então vem. E ele vai, e ele começa bem. E quantas vezes somos nós assim, começamos bem. Começamos bem diante da luta, começamos bem diante daquele desafio, mas no meio do caminho a gente vacila. No meio do caminho a gente duvida que Jesus está conosco. No meio do caminho a gente duvida que aquele sonho era também o sonho de Deus. No meio do caminho a gente duvida que aquele projeto também era um projeto, ou primeiramente era um projeto que nasceu no coração de Deus e que Ele generosamente compartilhou conosco. Quantas vezes no meio do caminho, diante dos desafios, a gente duvida que a nossa família, que o nosso casamento, que a nossa vida está sim nas mãos de Deus. E a gente vacila. Porque a gente fixa o nosso olhar nas circunstâncias. A gente fixa as nossas forças, a nossa energia nas circunstâncias. A gente perde o alvo. Isso não quer dizer que a gente não precise analisar as circunstâncias. Isso não quer dizer que a gente não precisa observar e considerar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso tem a ver com responsabilidade. E nós precisamos ter responsabilidade sobre aquilo que acontece. Mas nós não podemos deixar que essas circunstâncias controlem a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos sentimentos e a nossa caminhada. Pedro vacilou e ele começou a cair porque ele não confiou na palavra do Senhor. O Senhor disse, Jesus disse para ele: vem. E no meio da caminhada ele duvidou. Nós precisamos acreditar nas palavras que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Nós precisamos acreditar na palavra do Senhor revelada nas Escrituras. E nós precisamos caminhar confiantes de que se o Senhor disse para nós, vem, nós vamos chegar até onde Ele está. Muitas vezes nós deixamos de confiar nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa igreja. Deixamos de confiar que Ele tem um plano perfeito para nós, que Ele não nos abandona e que Ele sempre virá ao nosso socorro e que nada poderá nos afastar do seu amor. Isso está escrito na palavra, nada pode nos afastar do amor de Deus revelado ou manifestado em Cristo Jesus. Nós precisamos acreditar nisso. Mas se eu e você
fixarmos os nossos olhares na tempestade, no vento, nos gigantes, nós vamos ficar com medo. E nós vamos afundar. E nós vamos perecer. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, coragem, olhe para mim, venha até mim. Eu vou garantir a sua vitória diante dessa luta. E no versículo 31, imediatamente diz que Jesus, diante do vacilo de Pedro, Jesus lhe estendeu a mão e o socorreu. E isso nos ensina que ainda que a gente vacile, ainda que no meio do caminho a gente perca a fé, Jesus continua conosco e vai estender as mãos e impedir que a gente afunde. Jesus está pronto para nos segurar, para nos resgatar, para nos salvar. E quando isso acontece, nós temos a nossa paz restituída, nós temos a nossa alegria restituída, nós temos a nossa esperança avivada, a nossa fé fortalecida. Jesus diz para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Cada um de nós tem que buscar a coragem ou a capacidade de responder. Por que é que nós duvidamos? Diante de tantas experiências que nós já tivemos, diante de tantas manifestações do amor de Deus, por que é que nós duvidamos? Porque a nossa fé é pequena ou porque a nossa memória é curta? Precisamos ter coragem de responder. E Pedro gritou, naquele momento de desespero, Jesus, me salve. Então a gente aprende também que mesmo diante do medo, que mesmo diante dos nossos vacilos, nós podemos gritar pelo socorro de Jesus, que Ele virá e que Ele vai nos salvar. E o texto continua dizendo que quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Ou seja, quando nós permitimos que Jesus esteja nas nossas vidas, esteja nas nossas casas, esteja conosco nas situações que nós estamos enfrentando, todo medo vai cessar, todo vento contrário vai cessar. E nós vamos poder enxergar a saída, que às vezes estava ali diante dos nossos olhos, mas nós estávamos confundindo com um fantasma ou com qualquer outra coisa. E então a nossa fé é fortalecida. E nós podemos então, assim como os discípulos fizeram lá no finalzinho do texto, no versículo 33, nós poderemos afirmar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Eu quero te convidar a se colocar na presença do Senhor. O Senhor está aqui, meu irmão, minha irmã. Certamente você não pode vê-lo como você está me vendo e como eu estou vendo você. Certamente você não pode tocá-lo como você pode tocar aí essa pessoa que está do seu lado. Mas eu te garanto que Ele está aqui. Ou melhor, a palavra dEle nos garante que Ele está aqui. E Ele está pronto para ouvir aquilo que você tem para dizer para Ele. Então se coloque diante do Senhor e diga para Ele aquilo que tem te assustado, aquilo que tem te causado medo, aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que talvez tem feito a sua fé vacilar, aquilo que tem te adoecido, aquilo que está acontecendo na sua vida e que você não está compreendendo. Se coloque diante do Senhor. Eu vou chamar o Natan, eu vou chamar o Marco Aurélio aqui à frente também, para me ajudar com uma canção. Nós vamos fazer a capela. Cadê o Natan? Chamar o pai e o filho. Natan. A gente não ensaiou, mas eu queria que a gente cantasse aquela música, Rompendo em Fé. Se der para projetar. Nós vamos na capela, porque nós somos um povo de fé.
Amém? Então nós vamos cantar na capela, rompendo em fé. E em nome de Jesus Cristo, nós vamos verdadeiramente, nessa canção, manifestar a nossa fé e abalarmos o céu, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos demonstrar, porque o Senhor não está preocupado com a nossa afinação, o Senhor não está preocupado com instrumentos que nos acompanhem, o Senhor está preocupado, como nós já fomos ministrados no início do culto, em sondar os nossos corações e encontrar em nós corações cheios de fé. Então eu te convido a ficar de pé e a cantarmos essa canção, declarando que os nossos problemas, que as circunstâncias que nos cercam, não são maiores do que o nosso Deus. E de que nós ainda veremos de testemunhar aquilo que nessa noite, em nome de Cristo Jesus, está sendo vencido. Porque nós não vamos com espada, nós não vamos com escudo, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E essa luta há de ser vencida no nome e no poder de Jesus Cristo. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Recebe essa declaração do teu povo nessa noite, Deus. Que as circunstâncias, os problemas, Pai, não são maiores do que o Senhor na nossa vida, do que a Tua presença na nossa vida, Deus. E nessa noite nós vamos romper todas as nossas limitações, Senhor. Amém. Todo o medo, Pai, que tem nos paralisado, Senhor. Amém. Toda a tristeza que tem tomado conta das nossas vidas, porque nós declaramos pela fé, Senhor, que o Senhor está conosco. Amém. E que o Senhor há de nos conceder a vitória, porque nós vamos sim, Pai, encarar essa situação, não
pela nossa força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Te louvamos e te bendizemos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória ao nosso Deus.